Do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Jesus respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Os discípulos de Jesus tiveram que fazer um processo longo de aprendizado. Este texto mostra um núcleo fundamental que nós podemos chamar de uma virada de página, porque depois de conviver com seus discípulos e ser, quem sabe, procurado, aclamado por muitas multidões, Jesus faz a pergunta fundamental: o que as pessoas pensam a meu respeito? O que vocês, que são discípulos, pensam a meu respeito? A resposta é de Pedro: tu és o Messias, em nome dos outros. Só que a continuação do Evangelho revela algo que também para nós é exigente. Nós aprendemos que conhecer a Jesus, dizer quem Ele é, significa segui-lo, inclusive e de forma especial, na dimensão mais exigente do seu mistério, que é a cruz. Porque só poderemos reconhecê-lo plenamente como Filho de Deus quando estivermos parecidos com aquele centurião que, aos pés da cruz, reconheceu Jesus como Filho de Deus. Lá somos chamados a caminhar para este ponto de amadurecimento, de conhecimento pleno, mas também, como Pedro, que precisou ser repreendido por Jesus, precisamos nós também ser aprendizes na escola que passa pela cruz e depois chega à ressurreição. É muito profundo aquilo que Jesus quer nos dizer. Na primeira parte do Evangelho, ele pergunta: quem dizem o povo que eu sou? E eles começam a dizer vários nomes, até que Pedro manifesta e professa que ele é o Cristo. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias enviado para nós. E Jesus pede que eles não falem isso para ninguém. Mas quando Jesus começa a dizer que era preciso o sofrimento, que era preciso a cruz, para que ele pudesse manifestar as obras de Deus, Pedro amarela, como a gente costuma dizer por aí. Pedro amarelou ali, ó. Ele chamou o mestre de canto e começou a censurá-lo. Imagina que petulância desse apóstolo, cabeça dura, que chegou em Jesus para falar: ó, não é por aí não. Ele deve ter falado assim para Jesus, né? Por aí não, é que precisa de sofrimento que nada, que cruz que nada, né? E Jesus chama de novo os discípulos e fala: para trás de mim, Satanás, porque não tem na mente as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Como que será que estão os nossos pensamentos hoje? O que será que nós carregamos em nossa mente hoje, no nosso dia a dia? O que será que Jesus diria dos nossos pensamentos hoje? Se Pedro, que estava lá do lado de Jesus já disse para ele que ele não tinha os pensamentos de Deus, mas sim os dos homens, imagine nós aqui hoje, vivendo nesse mundo de hoje. Mas o que será que você carrega aí nos seus pensamentos? O que será? Eu te convido a refletir. O que tem dentro dos seus pensamentos que te impede de reconhecer que é preciso viver aquilo que Jesus nos anuncia dia a dia? Porque muitas vezes a gente é como Pedro. Quando o sofrimento aparece, a gente amarela. Sai de cena, chuta o balde, não quer mais saber, acabou o caminho, pronto e basta. Mas Jesus nos convida, assim como ele nos diz lá no Evangelho de João, que quando ele for elevado, ele atrairá muitos a ele. E depois, quem quiser me servir, me siga. Então Jesus que convida nós, como discípulos e apóstolos, como missionários dele, a segui-lo, a ir pelo mesmo caminho que ele foi. Então é preciso passar pelo sofrimento, é preciso passar pela cruz e entender isso como um projeto de Deus para a nossa vida, para que a gente possa alcançar sempre mais intimidade com Ele. Isso é o mais difícil. Para isso, precisa mudar aqui, ó,
precisa mudar aquilo que a gente pensa, precisa mudar a linha de raciocínio dos nossos pensamentos. Mas para isso a gente conta com a graça de Deus e com o nosso esforço dia após dia de abandonar aquela mentalidade capitalista globalizada do mundo de hoje para absorver sempre mais uma mentalidade de Cristo, baseada na palavra de Deus. Neste evangelho, nós somos questionados a tentar responder uma pergunta aparentemente simples. Os discípulos estão caminhando com Jesus há um tempo. E eis então que Jesus faz este questionamento. E para vós, quem dizeis que eu sou? Para muitos era um dos profetas, para muitos era o Salvador. Mas e para vocês, que caminham comigo, que estão a cada dia vendo as minhas falas, o meu encontro, quem dizeis que eu sou? E a partir disso, então, nós podemos tirar para a nossa própria vida. Nós que caminhamos com Jesus, nós que estamos sempre ao seu lado, quem dizemos que Jesus é? Jesus pode ser um dos profetas, aqueles que estávamos esperando, pode ser também um curandeiro, pode ser alguém muito milagroso, pode ser alguém que veio trazer uma certa esperança, mas e para nós? Quem dizeis que eu sou? Esta é a primeira parte do Evangelho que somos convidados a refletir. Quando respondemos quem é Jesus para nós, nós podemos lembrar ou a mesmo ter um passo a mais, e neste passo a mais ter a certeza de que quando sabemos quem é Jesus para nós, a nossa relação com Jesus muda, o nosso encontro com Ele se transforma. Se vemos Jesus como um simples curandeiro, nós vamos nos relacionar com Ele como uma questão de posse, uma questão de que Ele tem que vir sanar minhas dúvidas, minhas questões, meus sentimentos. Mas se vemos Jesus como alguém que veio caminhar conosco, alguém que veio nos ensinar, nossa relação é muito diferenciada. E no final, o Evangelho vai falar também a respeito desta preocupação de Pedro. Pedro não queria, mesmo sabendo de tudo aquilo que iria acontecer, Pedro não queria deixar Jesus. Pedro até não é que ele se torna alguém maligno, pelo contrário, Jesus é tão interessante e tão bom estar que queremos que ele fique conosco para sempre. E aí podemos nos esquecer da grande missão que Jesus teve e continua tendo para nós. Então, que possamos refletir hoje quem é Jesus e como eu me relaciono com esse Jesus. Gostaria de parar com você nessa pessoa de Pedro, que diz muito de nós. Pedro, que ora, diz: Tu és o Cristo de Deus, o ungido. E depois Pedro que diz para Jesus não assumir aquilo que ele veio fazer, que era dar a vida, que era escolher a cruz. E Jesus que logo chama ele de Satanás. Num outro evangelho a gente vê Jesus dizer: Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não falas por ti mesmo, mas fala pela unção, pela moção que o Espírito Santo de Deus te dá, porque é Deus que te revelou isso. E depois Jesus que na mesma passagem ali, no mesmo capítulo ainda, chama ele de demônio, de Satanás, porque não pensa as coisas de Deus. E Pedro, ele mostra pra gente muito claramente essa inconstância muitas vezes do ser humano. A gente que ora tá aqui, quer escolher por Deus, mas quando chega o sofrimento, a gente dá um passinho atrás na nossa escolha. A gente volta atrás naquilo que tinha feito e dito e acontecido. O sofrimento depois, ele faz parte da caminhada de todo homem e de toda mulher, escolhendo a Deus ou não. Porém, o sofrimento sem Deus é um sofrimento sem sentido, sem razão. É um sofrimento triste. E eu sinto que esse evangelho de hoje quer introduzir cada um de nós no mistério da nossa cruz, da cruz pessoal que cada um tem que carregar. Depois cada um conhece bem. E a cruz, cada momento da nossa vida, ela veste uma roupa diferente. É uma doença que bate à nossa porta. É alguém da nossa família que fica doente ou que morre. Uma incompreensão no nosso ministério, no nosso trabalho. Uma calúnia que levanta sobre nós. Então o sofrimento, ele tá ali. Essa cruz está ali, faz parte da nossa vida. A cruz, ela quer nos ensinar a sermos melhores. Os limites da nossa vida, eles existem
para serem ultrapassados. Eu gosto muito de comparar o sofrimento com a analogia da pérola. O que é a pérola? É um carocinho, um grãozinho de areia que conseguiu adentrar aquela ostra hermeticamente fechada. Então, esse grãozinho de areia entrou naquele orifíciozinho pequenininho. E ali, aquele corpo estranho dentro da ostra vai se debatendo de um lado e do outro. Ela que se incomoda com aquele grão de areia que não faz parte dela. O organismo da ostra vai criando todo um líquido, uma secreção que vai envolvendo aquele grãozinho de areia para que ele não incomode mais. E com o tempo, esse grãozinho de areia, envolvido por essa secreção dentro da ostra, se torna a pérola. Então eu acredito que o sofrimento Deus permite na nossa vida não porque Ele quer que nós soframos, mas porque Ele consegue ver além. Consegue olhar para mim, olhar para você depois de tudo aquilo, né? E o resultado é muito bom. E por isso que Deus permite. Então que nós possamos nos abrir a esse mistério da cruz do Senhor que nos visita. E para a gente entender o Evangelho, eu queria fazer uma pergunta. Deus se alegra com o sofrimento na vida da gente? Deus, sim, Ele se alegra com o sofrimento na nossa vida. E também vou dizer com toda certeza, Deus não se alegra com o sofrimento na nossa vida. A resposta é sim e não. Porque o sofrimento, ele tem duas vertentes. Uma agradável a Deus, a outra não é agradável a Deus. Qual que é a vertente do sofrimento que não agrada a Deus? O sofrimento que vem das escolhas erradas que eu faço na minha vida. Porque eu não dei ouvidos a Deus. Porque eu não escutei Deus. Porque eu quis viver a vida da minha maneira, do jeito que eu quero. E nós já aprendemos que todas as vezes que a gente faz o que a gente quer, a gente colhe o que a gente não. Todas as vezes que a gente não ouve e escuta a voz de Deus e tomamos as nossas decisões, o sofrimento é inerente. Porém, é um sofrimento que não alegra o coração de Deus, porque é um sofrimento que vem do pecado. É um sofrimento que não vem da graça de Deus. É um sofrimento que destrói a vida da gente. E Deus jamais quer a destruição na vida da gente. Qual é o sofrimento que é agradável a Deus? É o sofrimento que vem de uma única escolha que nós fazemos, a escolha de Deus. Olha, irmãos, e quando a gente escolhe Deus, a gente sofre. Que as pessoas ridicularizam a gente, chamam a gente de beato, santinho, de radical, chamam a gente de tantas coisas. E porque nós temos uma clareza que precisamos a todo instante escolher Deus, e às vezes essa escolha que fazemos de Deus automaticamente vai excluir pessoas da vida da gente, vai excluir situações da vida da gente. Não porque a gente não ame essas pessoas, mas entre uma pessoa e Deus, eu não tenho dúvidas, eu escolho Deus. E aí a gente sofre. A gente sofre porque as pessoas nos criticam, não nos entendem. E às vezes aquelas pessoas que deveriam ser para nós um apoio, porque nós estamos buscando as coisas de Deus, são as pessoas que mais reclamam. São Tiago vai iluminar hoje a nossa reflexão, quando ele diz: a fé sem obras é morta. Que obras são essas? Obras da fé. Se eu digo que eu acredito, a minha vida tem que se traduzir em prática naquilo que eu acredito. Eu não posso dizer que eu acredito numa coisa e pratico outra coisa, às vezes contrária àquilo que eu digo que eu acredito. São Tiago vai usar um exemplo. Ele começa a carta dele dizendo assim: o que adianta alguém dizer que tem fé se não põe em prática? Aí ele conta uma história. Imagina um irmão ou uma irmã que está sem o que vestir e que falta comida de cada dia, e você então diz para essa pessoa: vai em paz, vista, vai em paz, coma à vontade. Se você não dá a essa pessoa o que é necessário para ela vestir e comer, a fé também é assim. O que adianta você dizer que crê em Deus e a prática da sua vida é um contra-testemunho dessa sua crença ou dessa sua fala? São Tiago diz aqui para nós mais na frente: alguém pode dizer, tu tens a fé, eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé, que eu te mostro as minhas obras pelas fé.
Eu vou mostrar para vocês agora quais são as obras que a nossa fé tem que produzir. Quando eu fui ordenado padre, eu comprei uma briga muito grande com a minha família, que me trouxe muito sofrimento. Uma prima que eu tenho, não faça o seu casamento, porque você não é católico. Essa minha prima é espírita. Sabe quando ela vem na igreja católica? Missa de 7º dia, batizar, casamento, formatura. E eu disse para ela, eu não vou fazer o seu casamento, porque você não acredita na mesma coisa que eu acredito. Você não acredita na ressurreição, você acredita na reencarnação, você não tem a mesma fé que eu. Então para que você vai casar na igreja? Isso é palhaçada. A minha família virou bicho comigo, a ponto de falar assim, tá vendo? É por isso que a igreja católica tá vazia, porque o povo coitado vai pedir, o pai escorraça. Mais vale escolher a Deus do que a minha família. Essa menina não tem a fé que eu tenho, ela não acredita no que eu acredito. Então para que eu vou fingir? Isso é obra. Isso é mostrar a minha fé pelas obras. A gente não pode ser conivente com o erro dos outros. Uma outra situação, eu tenho um afilhado, vocês pensam que padre não sofre, mas eu tenho um afilhado, já desde quando eu entrei para o seminário, ele falava assim, quero que você faça o meu casamento. Ordenei padre, ele me procurou. Ô padrinho, eu quero que você faça o meu casamento. Eu fiquei feliz, faço com muita alegria. Aí veio a primeira facada no meu coração. Só que a minha noiva e eu não queremos casar na igreja, queremos casar no sítio. E eu disse, não faça o seu casamento, porque em Belo Horizonte é proibido o casamento em sítio. Não existe casamento em sítio. Se você já foi a algum casamento no sítio, a pessoa que estava lá vestida de padre não é padre católico. Porque se nós padres católicos fizermos casamento em sítio, sabe o que acontece com a gente? Estamos excomungados da igreja. Então nenhum padre católico fala, mas tem lá o padre, ele estava vestido de túnica, de casulo, fez tudo. Aquilo, gente, é teatro. É uma pessoa que você paga para ela fingir que está fazendo o seu casamento e você fica feliz. Porque em Belo Horizonte, nós padres católicos, apostólicos, romanos, da Igreja de Jesus Cristo, nós não fazemos casamento fora de igreja, porque é proibido a nós. Todo casamento deve ser feito na comunidade paroquial. Aí eu fui explicar isso para ele. Ele não aceitou. Aí passou um tempo, ele me leva um convite de casamento. Falou, seu padrinho, já que você não pode celebrar o meu casamento, pelo menos vá. Eu falei assim, também não. Para que eu vou fingir? Ali não é lugar de Deus. Ali não tem a bênção de Deus. Se eu for lá, eu vou ser conivente com o seu erro. Se eu for lá, eu estou dizendo para você que eu estou concordando com o seu erro. Então eu também não vou. E aí tem 8 anos que ele não conversa comigo. Tem 8 anos que ele não me olha na cara. Tem 8 anos que onde eu chego ele sai. Isso é escolher Deus. Porque se eu digo que eu acredito no sacramento do matrimônio, e se eu digo que a igreja é aquela que vai trazer o sacramento para mim, eu posso ir no lugar onde eu sei que aquele homem que está lá não é padre? E seria incoerência da minha fé. Aí veio o sofrimento na minha vida, mais uma vez. E é um sofrimento que eu sei que vem da parte de Deus e que alegra o coração de Deus. Porque eu escolhi Deus. Sei que na rua de cada um de vocês, uma vez por mês, pelo menos aparece uma pessoa fazendo campanha do quilo. Vocês dão mantimento? Quem dá está pecando. Sabe por quê? A pessoa que vai lá na sua rua fazer campanha do quilo, ela vai em nome de quê? De um centro espírita. E quando você dá o mantimento para aquela pessoa que foi lá em nome da entidade do centro espírita, você não está só matando a fome de alguém, mas você está dando oportunidade para o centro espírita propagar a fé espírita, que é contrária à sua fé. O espiritismo diz que existe o quê? Reencarnação. E a sua fé diz que existe o quê? Como que você vai ajudar uma entidade a propagar uma fé que não é a sua? Eu estou dizendo que a gente não pode ajudar o espírita. Quando alguém bate na minha porta pedindo comida para ele, eu não pergunto se ele é católico, se ele é espírita, se ele é batista, se ele é budista, se ele tem fé. O ser humano está acima de tudo. Eu estou dizendo que eu não posso ajudar a entidade. Aí muitos ajudam a entidade espírita que está fazendo campanha do quilo e que vai distribuir o alimento para o pobre, porém vai falar para aquele pobre uma coisa que é contrária à minha fé. Por que eu não trago o mantimento todo primeiro domingo do mês para a igreja? Onde os vicentinos vão também matar a fome do pobre, mas vão sentar com eles e vão pregar Jesus Cristo para eles. Vai falar de Jesus Cristo, onde você está ajudando não só a matar a fome, mas também a propagar a fé. Quem dá comida, a entidade
espírita. Mas se alguém bater na sua porta pedindo comida para ele, não questione se ele é católico, se ele é crente, se ele é espírita, se ele é budista, se ele não tem fé. O ser humano é um valor maior. Mate a fome do outro, mas não ajude entidades que propagam outra fé, porque senão a sua fé é morta. Porque você vai estar dizendo que acredita de uma forma, está praticando outra. O que adianta você dizer que acredita na ressurreição se você dá oportunidade para que a fé e a religião espírita se propague, se você financia a propagação desta fé? Hoje o Evangelho quer falar para mim e para você. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Porque se você quiser ganhar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida por causa de mim, você vai ganhar. Olha, irmãos, não queira ganhar as pessoas, não queira ficar bem na fita com as pessoas, não. Especialmente quando se eu ficar bem na fita com as pessoas, você tem que negar Deus. Você tem que negar o ensinamento de Deus. Você tem que fazer coisas contrárias àquilo que Deus te revelou. Não importa se seja filho ou filha, se seja esposo ou esposa, se seja irmão. Ninguém pode te colocar numa boca de sinuca. Ou eu ou Deus. E se algum dia alguém falar isso com você, ou eu ou Deus, não troque de roupa. Não pense duas vezes, escolha Deus, porque o marido vai passar, a mulher vai passar. Olha quantos homens e mulheres já estão separados aí. Os filhos passam. Quantos filhos não olham mais para a cara dos pais? Quantos filhos rejeitam os pais? Filho também passa, filha passa, amigo passa. E vocês vão de convir comigo. Às vezes aquelas pessoas que nós mais ajudamos, às vezes que nós até brigamos com o mundo por causa dessas pessoas, essas são as menos agradecidas a nós. Nunca escolha uma pessoa se essa escolha você tiver que excluir Deus da sua vida. Sempre escolha Deus. Perca as pessoas, perca a vida, mas não perca Deus. Porque o dia que você perder Deus, você perdeu tudo: a vida, a eternidade, o bem-estar. O que adianta o homem dizer que tem fé se ele não tem obras? O que adianta você dizer que crê em Jesus Cristo como ressurreição e vida se você ajuda a uma religião espírita a dizer que existe a reencarnação? O que adianta você ganhar pessoas porque elas estão fazendo coisas erradas e você vai apoiar porque é seu amigo, ou porque você gosta muito dela, ou porque é um parente, se está errado e fere os princípios da sua fé, para você ficar bem na fita, mas você vai tomar parte do pecado daquela pessoa. Vamos assumir o sofrimento, como disse o próprio Jesus. É necessário que o Filho do Homem sofra, morra, porém vai ressuscitar. E eu digo para você, se você sofre porque você escolheu a Deus, não tenha medo. O sofrimento dói. Eu falo de experiência, porque dói no meu coração e na minha vida. Às vezes a gente morre para as pessoas, porque na vida da gente tudo passa. As pessoas passam, o sofrimento passa, a alegria passa, os momentos de felicidade passam. A única coisa que permanece é Deus. Por isso, meu irmão, renuncie a si mesmo. Assuma a sua cruz, a cruz da sua dor, do seu sofrimento, da sua rejeição. Pegue a Jesus Cristo e você terá a vida plena e a vida verdadeira. Por isso, meu irmão, a decisão é sua. Marcos, como Lucas, é da segunda geração. Quer dizer, não era um dos 12, veio já o segundo. E Marcos tem um propósito. É como se alguém chegasse e perguntasse: Marcos, quem foi Jesus? E Marcos escreve, em poucos capítulos, aquilo que ele escutou de quem? Pedro. Marcos foi para Roma cuidar de Pedro. Marcos era secretário de São Pedro. São Pedro contou as coisas. Marcos escreveu. Portanto, a igreja está propondo para todo mundo: leia a palavra de Deus, é para ler Marcos. E Marcos quer nos mostrar quem é Jesus. Então, quem é Jesus, seu padre? Jesus acaba fazendo essa pergunta. Ele está caminhando, ele está indo. E vira para os apóstolos: escuta aqui, o que estão falando de mim aí? Que disseram: ó, Jesus, estão falando que você é um dos profetas, é um Elias que reencarnou, que Jeremias que reencarnou. Jesus deve ter baixado a cabeça e perguntar: tá bom, o povo diz isso, mas e para vocês, quem sou eu? Pedro estufou o peito assim, né? Pedro, e diz: tu és o Filho de Deus. Ah, todo mundo deve ter aplaudido. Parabéns, Pedro, parabéns. Jesus já disse: fica quieto, quem te revelou isso foi Deus, não foi tua força humana. Pedro estava ainda insuflado. Jesus continuou caminhando e falou: pois é, eu sou o Filho de Deus, e por ser o Filho de Deus eu serei obediente a esse Deus. Eu sou o Filho de Deus, eu vim. E por isso que quando eu chegar em Jerusalém, meus apóstolos, vocês
me verão traído, eu irei sofrer, eu serei morto e depois de 3 dias ressuscitarei. Percebe? Por eu ser filho de Deus, por eu ser o Messias, eu tenho uma missão. E a minha missão terá que passar pela cruz. Aqui tem um ponto importantíssimo. Ele veio com uma missão. Ele não queria cruz, ele não queria o sofrimento, ele não era masoquista, mas ele foi fiel, por ser filho, em resposta ao que Deus revelou em Pedro. Tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, tá bom? Tu és o Messias. Jesus começou a dizer, olha, eu vou chegar em Jerusalém e a minha missão é muito grande. Eu sou o Messias, sim. Quem é Jesus? É o Messias. Quem é Jesus? O Nazareno? Não, é o Messias. É o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Mas para que assim o fosse, teve que assumir a condição humana e morrer em morte de cruz, uma morte horrenda, vergonhosa. Pedro, que tinha dado uma dentro, nossa, tinha marcado um golaço com Jesus, marcou ponto. De repente, vem cá, Jesus, para de falar isso, você vai desanimar essa multidão. Você está me dizendo, Jesus, que você vai para Jerusalém e você vai morrer? O povo vai te abandonar. Não sei o que falou, mas sei que Jesus virou e falou, ah, Pedro, você me repreende. Quem é você, rapaz? Sai para lá, filho de Satanás. E por que Jesus mandou Pedro se afastar? Porque disse, agora, Pedro, você pensa como os homens e não como um filho de Deus. Se antes Deus te revelou, agora falou o teu lado humano. Meus irmãos, quem é Jesus? É aquele que não segue o que os homens querem, que não veio para ser aplaudido, não veio para aglomerar a multidão e simplesmente para passar uma filosofia de vida, uma forma de bem viver, uma forma fácil de viver adequadamente. Não, Jesus veio com um propósito, eu vim para salvar a humanidade. Quem é Jesus? Aquele que veio para salvar na morte de cruz. Quem é Jesus? Aquele que nos curou na cruz. Incomoda pensar que Jesus, para ser o Messias, e a sua redenção passou pela cruz. Porém, a primeira leitura, o que é que diz? A primeira leitura nos fala exatamente disso, do profeta Isaías, o servo sofredor, aquele que veio para carregar os nossos sofrimentos, aquele que veio para na fé testemunhar em obras, e nas obras testemunhar a fé. O que a segunda leitura vai questionar. E aqui, quando São Tiago entra, fica um questionamento para mim e para você. Quem é Jesus para nós? Agora, se eu estivesse num retiro, eu perguntaria de novo, já não ia sair tanta baboseira. Porque você vai entender que o que você falar tem que se comprometer. Porque se você disser, eu creio em Jesus, que é o Messias, eu creio que eu tenho que obedecer a Deus. E às vezes obedecer a Deus é renunciar à minha vontade. Se eu creio que Jesus é Deus, então eu tenho que me adequar e ser parecido com Cristo. Então não posso fugir da cruz. Pelo contrário, Ele é o Messias e Ele disse, tome a sua cruz e me siga. Então eu não vou fugir da cruz, não vou me omitir. Eu tenho fé em Jesus, cadê tuas obras? Não, mas eu tenho fé, cadê tuas obras? Porque mostre-me tua fé pelas obras e eu mostrarei as obras pela fé. São Tiago nos questiona, daqueles que se dizem crer em Jesus Cristo, cadê as obras? Cadê a solidariedade? Onde está a partilha? Onde está a resignação? Onde está a obediência a Deus, a vivência da palavra? Tu és o Cristo, palavra bonita, tu és o Messias. Percebe que há uma separação muito grande do que professamos e do que vivemos. E São Marcos não faz quase nenhum discurso grande de Jesus. Ele mostra quem é Jesus pelas várias atividades. Será que nós não somos chamados a dizer a Jesus quem somos por aquilo que fazemos e muito menos por aquilo do que falamos? Será que nós não somos desafiados a mostrar e de repente dizer, eu creio, Jesus, e estas são as minhas obras e fruto da minha fé? Nós ficaríamos envergonhados. Jesus no final vai dizendo, depois de dar essa resposta, tome a tua cruz, renuncie a si mesmo. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem quiser perder a sua vida por causa de mim vai salvá-la. Você percebe a lógica inversa de Jesus Cristo?
perder e ganhar. Mostre as tuas obras e reflita a importância que Jesus tem na tua vida. Se as nossas obras forem obras do bem, parecidas com as de Jesus, então, de fato, podemos nos chamar